E aí, pessoal, tudo certinho? Nosso canal aqui, né? Olha, o Careca na História tá aí. E vamos ver o seguinte, olha, a gente vai ver a fase aqui, ó, da nossa primeira dica. Vamos colocar aqui, ó, dica número 1. O negócio é o seguinte, todas as vezes que a gente vai responder questões, né, a gente sente muita dificuldade. Por quê, professor? Porque muitas vezes dentro de uma questão vem dois termos e esses dois termos, professor, é matemática? Não, mas é assim como se fosse, né? E aí nesses dois termos você acaba ficando em dúvidas, né? Professor, que dúvida seria essa? Veja só, normalmente, na maioria das questões, e principalmente quando fala de história antiga ou Brasil colonial, o início da história do Brasil, você vai encontrar muito esse termo aqui que fala sobre Estado. E aí o que acontece? Acontece o seguinte, que na mesma questão você vai encontrar formação do governo. Aí você, eita, peraí, é Estado ou é governo? Para quem estuda legislação, para quem estuda direito, a área de direito, né? Aí ele vê que Estado é uma coisa e governo é outra. Porém, aí entra a dica do Careca, o que é? Estado é a mesma coisa que governo. Como assim, professor? Veja, você pode encontrar assim, ó, ó, a formação do Estado egípcio. Leia lá na sua prova a formação do governo egípcio. E professor, então significa o quê? Se você encontrar Estado, vai ser a mesma coisa que governo. Isso fica na dica do Careca para a história, né, professor? Exatamente. Se você estiver estudando a parte de legislação, a parte de direito, existem lá diferenças, tá certo? Mas isso é para questão de história. Outra coisa, o que é, professor? Vamos de trás para frente? Bora. Ocorreu a formação do governo brasileiro. Opa, governo, ocorreu a formação do que, professor? Do Estado brasileiro. Por isso que nas questões pode ser de qualquer banca que você venha encontrar. Se você encontrar esse nomezinho Estado, ele vai estar ligado diretamente ao nome governo. Se ele falar da formação do governo, automaticamente será o que, professor? Será formulado um Estado, organizado um Estado. E professor? Então, essa é a dica número 1. Porém, nós temos uma outra assim, dúvida todas as vezes que a gente vai responder alguma questãozinha de história. Professor, que dúvida seria essa? Vamos lá, dúvida. Vamos, essa aqui já foi, vamos para cá. A centralização política. Aí você, eita, peraí. Centralizar significa o quê? Ó, tá aqui um círculo, centro. Olha, professor, tá aparecendo uma célula aí. Não, não é não. Aqui é só para a gente identificar, né, professor? Ali. Então, se ele centralizou, ó, tem um ponto só. Então, ocorreu um ponto, olha, a unificação, centralização de um Estado. Ou seja, tem uma pessoa mandando. Aqui, ó. Tem uma pessoa mandando. E normalmente essa pessoa que está mandando, ela é o que, professor? Ela é denominada de rei, faraó, patesi, lá na Mesopotâmia, né, professor? Exatamente, patesi. Não é isso, professor? Isso. Então, todas as vezes que você encontrar o nome ocorreu a centralização política, a centralização do Estado. Centralização do quê? Do governo. Tem uma pessoa mandando, está aqui no centro, olha, unificação. E qual é a dica aí, professor? Normalmente, quando ocorre a unificação, a centralização política, ele passa a ser um Estado, um governo forte. E professor, Por outro lado, vamos agora de trás para frente aqui. Se ocorre o processo de descentralização, então é o oposto desse aqui, né, professor? Isso, então ocorreu uma divisão. E aí, professor? Ó, vou usar aqui a célula de novo aqui, o exemplo, ó. Aqui tinha um mandando. Só que se eu dividir essa célulazinha aqui, ó, botar um ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4, 10, 20 aqui, ó.
Eu tenho um monte de gente mandando, cada um com uma ideia diferente. Ocorreu uma divisão. Se ocorreu divisão, qualquer que seja ela, divisão do Estado, divisão de governo, isso aqui significa o quê, professor? Que é um Estado, governo, fraco. Professor, dá para dar outro exemplo aqui para poder, né, passar a régua aqui nesse entendimento? Dá sim. Vamos lá. Lembra que o Brasil, nessa época, ó, vou tentar fazer aqui um desenho, aqui uma coisa, ó. Existia um tratado chamado Tratado de Tordesilhas. É, professor? É. E o Brasil, ele era mais ou menos assim, não assim, né? Mas, ó, e ele era dividido em várias partes. Todo livro de história do Brasil tem. Cada pedacinho disso aqui era chamado de capitania hereditária. E tinha um capitão donatário que mandava em cada um. Opa, ó para cá e ó para cá. Ocorreu uma divisão, né, professor? Significa que todas as vezes que eu encontrar, assim, várias pessoas mandando, ocorreu uma divisão de poderes, e essa divisão vai caracterizar uma, o que, professor? Descentralização política, a divisão política, o Estado vai ser um Estado, um governo fraco. Por outra vez, se ocorrer o quê? Uma centralização, ó, quando acabou esse negócio aqui, que as capitanias começaram a falir, teve um localzinho aqui no Nordeste chamado de Salvador. Olha a bela cidade de Salvador. Ela, ó, no centro do Brasil, tanto para o norte quanto para o sul. Então se centralizou, ó, o Estado ficou forte. Aqui, ó, o Estado ficou. Estado é o quê, professor? Governo. E nessa época, aproveitando a deixa aí para vocês como dica, recebeu, no caso da história do Brasil, o nome de governos gerais. Então, gente, essa primeira dica do Careca, a gente conseguiu acompanhar aqui que, primeiro, quando você encontrou o nome Estado, vai ser a mesma coisa que governo. E é, professor? É. E quando ocorrer a formação de um Estado, de um governo centralizado, ocorreu uma unificação política. O Estado, que é governo, passa a ser o quê, professor? Forte. Se você encontrar esse nome na sua prova, que ocorreu uma descentralização política, ocorreu uma divisão. O Estado, ele passa a ser um Estado fraco. Certinho? Então, dica número 1, dica do Careca, no Careca da História. Não esquece, quer mais dicas como essa? Se inscreve no canal primeiro. Tem um sininho lá, aperta o sininho. Toda vez que tiver um sininho lá, você vai receber o aviso. E tem uma dica nova, que é a dica do Careca. Tá certo? Então, professor Alberto Garcia vai deixar um abração aqui para você. E até a nossa próxima dica. Tchau.